Reportagem Band News FM. Às 9h46 a gente dá continuidade e vamos começar a movimentar a nossa reportagem, trazendo, uma reportagem especial aqui da Band News, porque para uma pessoa negra, essa é uma situação que se repete diariamente em todo o país, ser ignorada nos pontos de ônibus. A gente volta mais uma vez a falar sobre esse tema, que o Murilo comentou. Uma pesquisa do Instituto Locomotiva, que levantou as recorrências de casos de racismo no transporte público, aponta que essa população é vista como perigosa. Mais do que uma humilhação ou constrangimento, essa prática também pode ser criminosa, segundo especialistas. Nossa reportagem ouviu vítimas do preconceito que relatam estratégias para evitar esse tipo de transtorno. Os traumas, porém, são incontornáveis. Com a produção de Taiane Ribeiro, a reportagem especial chega agora na voz do Jader Xavier. Um simples gesto para indicar o desejo de embarque no ônibus: levantar o braço. Parece e deveria ser simples, mas não é para boa parte da população. Se você que me escuta, assim como eu, for negro ou negra e usuário de ônibus, já deve saber do que eu estou falando. Mas se não é, pergunta para a pessoa preta que está aí do seu lado. Alguma vez o motorista do ônibus passou direto por você no ponto sem justificativa alguma? Bom, nós fizemos essa pergunta por toda a cidade. Constrangido, chateado. Esse é o Rafael Gomes, 28 anos, estudante de design. Várias vezes. Indo para a faculdade também. Lívia Santos, 22 anos, estudante de filosofia. Já, muitas vezes. José Geraldo, 34 anos, jardineiro. Já cansei de ele estar julgado pela aparência de otário de chinelo. Alex Breno da Silva, 21 anos, vendedor. Pessoas negras são constantemente impedidas de entrar nos ônibus. É uma atitude, sim, racista que já afetou pelo menos 1/3 desses usuários. Uma pesquisa do Instituto Locomotiva de 2022 constatou que 1 em cada 3 pessoas negras já foi vítima de preconceito em seu deslocamento. Entre os relatos, 24% dizem ter sido menosprezadas. Os pesquisadores ouviram 1.200 passageiros, além de 1.000 profissionais do setor de transporte. E nessas entrevistas foi possível constatar: a chance de motoristas não pararem no embarque para um passageiro negro é bem maior do que para uma pessoa branca, 61% contra 7%. Outro dado do estudo: 6 a cada 10 profissionais acreditam que um negro tem mais chance de causar medo nos passageiros que um branco. É o que comenta o diretor executivo da Iodiversidade e integrante do Instituto Locomotiva, Ian Unjara. Qualquer tipo de ação que uma pessoa negra acaba tendo dentro de um transporte público é visto pelos espectadores, pelas pessoas, como um possível ataque. E essas microagressões, essas agressões, acabam também tendo impacto na forma como essa pessoa negra vai agir. Ok, se isso é tão comum e ocorre diariamente, o que aconteceu com a nossa capacidade de se indignar? Segundo o professor Clésio Gonçalves, coordenador geral de estudos afro-brasileiros da Universidade Federal de Ouro Preto, se trata da nossa capacidade de normalizar o absurdo. O racismo ele é imposto, ele é naturalizado e vem mascarado de diversas formas e maneiras, como, por exemplo, o fato da pessoa negra não ter sido vista no ponto de ônibus, além de várias outras cenas que a gente presencia ou vivencia no nosso dia a dia. Desde que o Brasil é Brasil, a população preta tem que se virar para sobreviver aqui neste país. As estratégias são as mais diversas. E para tentar não ser ignorado no momento de pegar o ônibus, não é diferente. Tento sempre pegar em ponto de ônibus cheio, sabe? Onde tem bastante pessoa, que de certa forma vai ter que parar, né? Felizmente é a única ideia, o único recurso que nós temos no momento, sabe? Porque a gente quando está sozinho, mesmo é difícil parar. Você está com o telefone na mão, porque as pessoas, elas veem o negro como se fosse um ladrão, como se fosse alguém que ia te pedir ou algo do tipo.
Eu tenho que andar com o telefone exposto para as pessoas entenderem que eu não irei furtá-las. Então isso chega a um ponto meio que absurdo. Já tirei o cartão de passagem, já mostrei, olha aqui, eu vou pagar passagem. Já fiz um sinal de braço assim, ó, estendendo os braços, a mão pra cima assim. Não, eu tô sem entender, sabe? Outra estratégia para evitar o transtorno é deixar de utilizar o meio de transporte. Essa foi a resposta de 39% dos entrevistados pelo Instituto Locomotiva. Imagina o quanto isso pode ser traumático para uma pessoa. Pensa, a ferida nem cicatriza e ela já vai ser aberta novamente porque já tem ali em mente de que o próximo motorista possivelmente vai passar direto. Psicóloga Laila Rezende, idealizadora da clínica Biomi, especialista em atendimento de pessoas vítimas de racismo. Então, vivenciar esse preconceito diariamente provoca, sim, com certeza, muitos traumas, ansiedades, crise de identidade, depressão, que também é muito comum entre a população negra, é sem dúvida muito prejudicial à saúde mental. E como tratar esses traumas? Olha, é importante que a gente lide da maneira mais saudável para a gente, né? Então, procurar ajuda profissional, de profissionais que desenvolveram seu trabalho de maneira racializada. Hoje também existem muitos grupos de apoio de pessoas que passaram, né, por alguma situação de racismo e também ler sobre o assunto. É importante que a gente se informe. Conhecimento é poder, conhecimento nos ajuda a fortalecer internamente. A legislação penal brasileira classifica o racismo como crime, certo? Entretanto, segundo o presidente da Comissão de Promoção da Igualdade Racial da OAB Minas, Marcelo Collen, na vida real, algumas práticas preconceituosas são difíceis de ser tipificadas como criminosas. A gente tem uma pesquisa que indica tratamento totalmente diferente entre pessoas brancas e negras no contexto do transporte público. É muito importante que as nossas autoridades se atentem, porque pela forma como a lei estabelece que a gente tem que interpretar os crimes de racismo, a gente está diante de uma circunstância de discriminação sistemática de pessoas negras por meio de empresas e operadores do transporte público. Representantes dos motoristas de ônibus de Belo Horizonte negam que haja uma espécie de segregação no transporte. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários da Grande BH, Paulo César, diz que, às vezes, é o próprio passageiro que pede para um ponto ser descumprido. Independentemente da cor parda, cor negra ou cor branca, dependendo do local de risco, muitas das vezes, até o próprio passageiro que está dentro do ônibus, ele fala, senhor motorista, não para aí nesse lugar que é crítico. Mas o trabalhador rodoviário, ele tem uma orientação, principalmente não só por nós, sindicato, né? Mas também pelas empresas de não esse tipo de discriminação. Eu, pelo menos, não tenho presenciado e também não compactuo com isso não. A reportagem também escutou alguns motoristas de ônibus pelas ruas da cidade para entender quais são as justificativas para passar direto por alguém no ponto. A identidade desses profissionais será mantida em sigilo. A gente não tem segurança, né? Polícia, andar atrás, não temos. Tem lugar que a gente sabe que muitos amigos nossos foram assaltados ali, então a gente até às vezes evita, dependendo da noite, se tem só um cara. Às vezes a gente passa assim, porque sabe que é perigoso, já foi vítima ali naquele local. E como que acontece essa avaliação? Tipo, você acaba julgando pela aparência? Não, a avaliação não é por aparência, é que muitas das vezes a gente trabalha na linha ali todo dia, a gente já sabe as pessoas que ficam usando coisa errada, fica andando pra rua à toa. Os trabalhadores pedem por mais segurança. Antigamente tinha muito fiscal, né? Ajudava bastante. Hoje já não tem mais fiscais. Aí a empresa, às vezes, colocasse um fiscal, alguma coisa ajudava muito, né? Nós questionamos a prefeitura e as empresas de ônibus sobre a recorrência dos episódios de pessoas negras serem ignoradas no ponto de ônibus. Por meio de nota, a Prefeitura de BH afirmou que deixar de parar o veículo para o usuário sem motivo justo é uma infração passível de multa ao consórcio da linha. Em 2022, houve 1.979 registros de reclamações nos canais da Prefeitura por descumprimento de embarque e desembarque. Segundo o Poder Executivo, é dever das concessionárias realizar treinamento com os trabalhadores, orientando e conscientizando-os quanto aos comportamentos corretos na prestação do serviço. A reportagem, portanto, solicitou ao Cetra BH
Sindicato dos Empresários do Transporte Coletivo de Ônibus na capital mineira uma entrevista ou posicionamento sobre o assunto. Apesar das diversas procuras, as empresas não se posicionaram. Você sentiu que havia um pouco de racismo no julgamento do motorista? Talvez até houvesse. Nunca tinha parado para analisar criticamente. Eu só ficava com bastante raiva mesmo. Constrangido, chateado, porque o transporte público são para todos. E não tem essa de diferenciar cor, o vestimenta. Nas vezes que eu não consegui entrar nesse ônibus, era motorista branco que estava dirigindo, sabe? Mas isso aí eu não posso opinar sobre essa questão, porque eu não sei o que se passava pela mente dele, né? Mas ele era branco, eu sou negro, isso também, de fato, não pode ser descartado, né?